convite de vocês, né? E para falar de mim, praticamente, né, a minha vida militar, cara, ela começou. Eu acho que eu tenho uma foto que eu mandei para Olha vocês. aí, Eu importante. acho que tem uma Princípio de coisa, tudo, né? Então, como começou. mostra aí, Eu acho que produção. tem. Exatamente, começou aí. Eu acho que começou tudo aí, né? Porque quando a gente é filho de militar, a gente já nasce militar, né? Verdade. E a minha história começou ali, né? Essa foto de 1974, ali tá o meu pai, que era um soldado fuzileiro naval, a minha mãe, e ali tá meu tio e minha tia, né? Que são os irmãos do meu pai. E eu no colo dele. Essa foto é de 1974, eu tinha Nossa. mais ou menos aí uns 6 para 7 meses. E meu pai era soldado, estava indo para a Operação Veritas, em Porto Rico, né? Então, ali praticamente começou a minha vida como militar, né? Que você já fica como dependente, então começa realmente ali, né? E ali meu pai, 20, se eu não me engano, ali uns 24 anos, né? Tava deixando a família já partindo para uma missão em Porto Rico, né? E se eu não me engano, foi uns 4 meses, 5 meses, né? E a partir dali começou a minha carreira, né? A partir disso dali, Verdade, né? verdade. Foto muito, deve ser muito nostálgica para o senhor. E eu Sim, sim. acrescento que eu já vi essa foto em algum lugar. Você que já viu nas revistas, nos museus aí da Marinha, veja aí agora, né? Um Essa membro da foto, foto aqui. essa foto, ela foi tirada por um repórter na época, né? Naquela Sim, época, eles faziam cobertura das missões, assim, não só da Marinha, né? Das Forças Armadas, todo evento que tinha sempre uma cobertura. Não foi diferente nisso daí. Então, essa foto foi tirada por um repórter na época, ela saiu nos jornais da época e na revista da Marinha, né? Aquele O Anfíbio, saiu essa foto e foi publicada, né? Na época, assim, quando meu pai retornou da missão, né? Ele foi chamado no comando, na época ele servia no Paysandu, né? Não sabe, Batalhão Paysandu, terceiro batalhão de infantaria do Corpo de Fuzileiros, e foi entregue lá pro meu pai. O comandante foi, mandou entregar essa foto pro meu pai, caramba, olhou, entregou a revista, o Anfíbio, e a Ave falou, né, que tinha sido publicada no jornal e tal, e ele guardou essa foto. E tá aí essa foto original até hoje, né? Registrando ali como começou realmente a minha carreira dentro muito do Corpo legal. de Fuzileiros. Muito legal. Você que já viu essa foto aí, ó, saiba que ela tem, né, um membro aqui, tá aqui com a gente, e esse menininho aí é o suboficial Davi, né? E é muito interessante essa foto aí, porque muita gente, com certeza muita gente já viu no museu, na revista, e Eu, não não, tinha não noção sei. disso, né? Então agora, né, mais um meio aí, ó, foto maravilhosa aí, esse momento aí, que até hoje, né, esse momento existe, né, o Sim, momento sim. de desatracação ali do navio, onde a família vai lá, tanto na desatracação quanto no regresso ali das missões, a família vai lá. Antigamente, nos filmes de guerra, a gente vê muito isso, o momento da despedida aí, é um momento marcante nas nossas vidas e Isso. muito legal essa foto, muito legal, mas Aí muito bom trazer essa foto aqui pra ele gente. embarcando no aquele navio, né? O Duque de Caxias, né? Na época era Sim. o navio de tropa que tinha. Era o navio que transportava ali os fuzileiros para poder fazer as missões, né? E é bastante tempo, né, cara? É uma coisa assim, é espetacular, né? E essa foto ela é aqui no Rio de Janeiro, né, no Porto ali. Sim, foi no porto aqui na Praça Mauá, né? Chega a Praça Mauá. E Ali o ele, senhor é carioca, da Gema, sou cresceu aqui carioca, no Rio de Janeiro. sim, nasci aqui. Meu pai é de Pernambuco e a minha mãe do Rio Grande do Norte. Meu pai veio Legal. para cá como criança, com meus avós, né? Os irmãos dele, depois a minha mãe também, aí se conheceram e tá aqui, né? A pessoa que vos fala. E seu pai, naquela época ali, na sua infância, né? Você via ali, você tem essa noção ali de quando seu pai saía em missão, quando você era já ali, né? Já maior, você via essa noção do seu pai sempre saindo para viajar. Você conseguia ter essa noção que ele estava indo para a missão, você já tinha esse entendimento ali na sua infância. Como foi sua infância? Sim, ali quando pequeno assim, a gente não tem, né, muita noção das coisas, né? Conforme você vai adquirindo uma certa idade, você vai tendo conhecimento. E a minha mãe, ela sempre passava para mim, né? Então, seu pai vai estar trabalhando, vai viajar, depois ele vai estar de volta.
E naquela época não tinha, né? Comunicação, né? Era por carta, né? Então, e chegava num Bem mais lugar, difícil. mandava as cartas para minha mãe, mandava aqueles cartões, né? De foto da cidade. Era assim. Aí demorava. Às vezes meu pai chegava de missão depois que a carta chegava. Era nessa época, era assim, né? Caramba. Não tem a facilidade hoje, você tá com telefone, você tá mandando mensagem, não. Então era assim nessa época. E eu ficava aguardando em casa assim, sem noção do tempo. Aí quando eu olhava assim pra porta, falei, cara, que meu pai chegou. E Felicidade era no assim, ar. era aquela felicidade em casa, era assim, né? E era que área aqui no Rio? Cresceu. Cresci aqui na Baixada Fluminense, né? Cresci aqui na Baixada, mas assim, eu morei em vários lugares, né? Que dependendo da carreira do meu pai, a gente tinha que se mudar para poder facilitar, né? Então, a maioria do tempo que ele ficou, sempre serviu na Ilha do Governador. Então, horas a gente se mudava para a Ilha do Governador, eu ficava morando um tempo lá, né? E ele foi crescendo, e ele servindo lá nos batalhões, fazendo tanto o curso de cabo, o curso de sargento. Depois passava o tempo, voltava para a Baixada Fluminense de novo, né? Mas e sempre assim, né? Entendi. E posso dizer que então que ele foi sua maior inspiração na carreira. Ah, com certeza, com certeza. Ele nunca me forçou a nada. Ah, você tem que ser, tem que ser. Ele sempre falava assim, ah, isso aí, ele vai ser, né? Mas aquele vai ser assim, com aquela coisa de pai, né? Mas com aquela vontade assim, pô, ele tem que ser por dentro, né? Mas na verdade nunca me forçou a nada, veio e partiu de mim realmente. Porque a minha infância foi assim, acompanhando, né? Sempre acompanhando a vida dele. A gente estava em casa, ficava assistindo sempre filme, os filmes naquela época, aqueles filmes de guerra, e aquilo ali foi crescendo dentro de mim, né? Foi crescendo, passando a minha infância assistindo aquilo, e eu sempre estava com ele no quartel, né? Quando eu cresci um pouquinho, ele tinha condições de sempre me levava, então eu era conhecido lá no Paysandu, todo mundo me conhecia, né? Do comandante até o soldado mais moderno, todo mundo me conhecia lá. Ah, o filho do Rodrigão, esse é o filho do Rodrigão, né? O nome de guerra do meu pai é Rodrigues. Aí o filho do Rodrigão. Aí eu andava com a plaqueta dele, sempre andava com a plaqueta, com um gorro da época, né? E ficava no quartel, pra cima e pra baixo. Meu pai ia fazer o trabalho dele e eu ficava por ali, conhecia todo mundo. Então era sempre assim, a minha vida foi assim, né? Cresci nesse meio, então não tinha outra maneira, né? Verdade, Tinha que ser um fuzileiro, né? verdade. Tinha que ser um fuzileiro. Foi graças a Deus, né, que deu tudo certo. Ah, com Hoje, certeza. hoje eu vejo muito isso também, até hoje, né? Às vezes não tem babá, às vezes não tem como deixar a criança, né, na escola, não tem aula ali, fica aquela onça ali dos pais, mas hoje em dia os pais conseguem ir com os filhos pro quartel, e passa o dia lá com... É bem até inclusive lá no Toneleiro, como a gente frisa bastante isso, né? Conta essa recepção aí, esse abraço aí, né, pra Isso. família, e consegue com o filho no quartel ali. E eu vejo no rancho lá, o pai lá com a criancinha ali. Isso é importante também até pra influência, né? Querendo ou não, é uma ótima influência, Exatamente. né? É, a gente não pode receber os maiores salários, não pode ter os melhores empregos, como muitos aí andam, né? Falando muito sobre isso, mas a gente vai ter valor. A gente vai aprender sobre valores, entendeu? E crescer nesse meio é de muita importância. Sim, e foi justamente isso que aconteceu, porque assim, aquela velha história, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. Exatamente. Então, eu sempre fui orientado pelos meus pais, sempre me deram ali, forjaram ali o meu caráter, e o exemplo sempre arrastou. Sempre meu pai falando, você tem que estudar, se você não tiver estudo, você não vai ser ninguém. O mundo ele quer a pessoa que seja inteligente, a pessoa que é dedicada. Então, eu sempre vi aquele como exemplo, né? Então, eu falei, não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar. E não foi diferente, né? Depois, na minha adolescência, deu aquele start, né? Falei, não, agora eu tenho que realmente cair dentro. Então, eu comecei a estudar para prestar concurso. Comecei e fiquei naquela vida ali estudando. Na época, com um pouco de dificuldade, né? Meu pai já tinha meus dois irmãos. E ele pagou um curso para mim, preparatório, né? Eu estudando, fazendo a escola normalmente, e o curso preparatório. E ali eu caí dentro, estudando, final de semana, larguei um pouco a vida social, né? E só me dedicar aos estudos. Abdicação. Exatamente. Abdicação. Tem que ter isso, né, Tem que cara? ter. Tem que ter, né? Porque nada vem fácil. Exatamente. Nada vem fácil. E assim, não é um. Muitos às vezes encaram como um castigo. Ah, poxa, eu vou ficar preso, vou deixar de fazer isso, aquilo. Não, pô.
aquele ali é um momento que você está se preparando para depois você galgar aquilo ali, né? Verdade. É a verdadeira a lei da colheita, né? Você planta o que você colhe o que você vai plantar. Então, começou ali. Me dediquei ali aos estudos, prestei concurso para o Exército, para Aeronáutica, para a Escola Naval. Pô, a Escola Naval bateu na trave na época, né? Aí estudei muito, aí fiquei meio assim frustrado, caramba. E meu pai falou, cara, faz a prova para fuzileiro, faz a prova para soldado fuzileiro, porque senão você vai ter que se alistar no Exército. E ali você vê o que você quer. Se você não quiser continuar, você ali dentro, você faz a prova para oficial depois, faz a prova para a Escola Naval. Eu falei, tá bom, pô. Então, fui lá, fiz o concurso, fui prestar o concurso ali, mais ou menos no início de 91. Se não me engano, foi 91, porque antes o processo era longo, né? O processo era muito longo antes. Você fazia a prova e você tinha que esperar. Há 3 meses você vem e faz isso, mais 3 meses faz isso. Então demorava um pouco. Comecei a fazer o processo, se eu não me engano, foi em 91 para incorporar em 9 de março de 92.